Portanto, lembrem-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Você já se sentiu excluído? Excluída? Já se sentiu de fora? Já se sentiu tolhido, tolhida? Incapaz de participar? Sem sentimento de pertencimento? Talvez seja um dos sentimentos mais difíceis de suportar para as emoções humanas, o sentimento de não pertencimento. Quando você não se vê como parte, não se vê como importante, não se vê como amado ou amada. Na clínica, eu e Cristiane atendemos todas as semanas pessoas que não se sentem pertencentes, se sentem alijadas, se sentem afastadas, se sentem excluídas. Tempos desses eu atendi uma senhora que me disse: se eu morrer, ninguém sentirá minha falta. Atendi uma vez um jovem que me disse: acho que se eu morresse seria melhor. Claro que ninguém quer morrer. No fundo, as pessoas só querem sentir que há razão para as suas existências, que há razão para as suas vidas. Quantos de nós já não pensamos isso? Se eu morresse, será que alguém sentiria falta? Será que não seria melhor? Claro que há uma diferença entre quem diz se eu morresse porque não se sente pertencente e quem diz se eu morresse porque se sente no controle. São opostos.
Eu já atendi pessoas também que consideram a possibilidade de se ausentarem, não porque não se sentem pertencentes, mas porque se sentem fundamentais. Gente que gosta de se sentir no controle, conhece gente assim? Gente controladora diz assim: se eu morresse, ia virar um problema. Atendi uma senhora uma vez que disse: Marcelo, se eu morrer, minha casa vira um chiqueiro. Meu marido e meus filhos se matam. Me lembro de uma senhora que falou assim: não, porque se eu morrer, eu falei, irmã, se a senhora morrer, todo mundo vive. Você sabe que o marido é o primeiro que vive, né? Vive rápido. 6 meses já está vivendo. As pessoas que não se sentem pertencentes, não é que elas temem morrer, é que elas temem que nem com a morte vão de fato fazer falta e deixar algum tipo de saudade no coração daqueles que ficam. Solidão, isolamento, quem nunca se sentiu assim? Esse é um pavor humano dos mais antigos. Tem a ver com o medo de abandono, com o medo da rejeição. Que bebê não teme que sua mãe, ao se ausentar, não volte? Por isso que o psicanalista francês Jacques Lacan dizia que o desejo do bebê, ainda que inconscientemente falando, é ser a expressão do desejo da mãe, para que a mãe jamais se ausente em definitivo. Porque cedo a criança descobre que a mãe não está 100% para ela. Está ali, mas de repente some. Freud dizia que uma das brincadeiras mais importantes que os pais fazem com seus filhos é uma que ele chamava de Fordá, o nome dessa brincadeira em alemão, que é o jogo de esconder e aparecer. Aquela brincadeira que todo pai, toda mãe, todo adulto faz com criança em algum momento. Põe uma fralda na frente do rosto: cadê papai? Achou. Cadê papai? Achou. A coisa bem retardada mesmo. Quanto mais, melhor. E a criança se diverte, dá risada. O que está sendo ensinado para ela? Que o que desaparece, aparece. Não precisa se angustiar. O que some, some por um tempo, mas depois ressurge no cenário. Mas a criança teme. Ela começa a crescer e o pai diz: vá, vá, e ela vai olhando para trás. Não vai embora não. Cadê o papai? Cadê a mamãe? E se de repente a criança sente que o pai sumiu, que a mãe sumiu, entra em desespero. O medo do abandono, medo da rejeição, vira adolescente, começa a participar nos grupos. Qual que é o maior temor de um adolescente? Ficar de fora, não ser incluído, não ser contado entre os demais. Por isso que imita os demais. Por isso que quer estar onde todo mundo está. E aí a mãe, o pai, no alto de sua sabedoria, quando a criança diz assim: todo mundo vai, diz o que minha mãe também dizia: você não é todo mundo. Deixa eu dizer algo para você. Isso não acalma o seu filho, faz ele entrar em desespero, porque ele quer ser todo mundo. Ele quer ser igual a todo mundo, ele não quer ser o diferente, porque o diferente sofre. O diferente é chacoteado. O diferente sofre bullying. Ah, como eu queria que essa palavra já existisse na minha época de criança. Bullying. A gente só sofria, só não tinha nome. Sofria, apanhava, era xingado. Agora tem nome, não pode. Pavor de um adolescente é não fazer parte, se sentir de fora, o estranho, o diferente. Aí vai crescendo, esse medo continua, mas de forma mais sutil. O medo de ficar de fora do mercado de trabalho, o medo de ficar de fora
das experiências relacionais mais profundas. Até que de repente a gente começa a ter medo de morrer sozinho, de não ter com quem contar, enfim. Quem nunca se sentiu de fora? Quem nunca se sentiu excluído? Existem 3 tipos de exclusão. É importante que você entenda isso. 3 tipos de exclusão. O primeiro tipo de exclusão é a exclusão em relação à verdade. Diga verdade. Que é quando você está de fora no que se refere a um saber, a um fato, a uma verdade. E uma das piores coisas também é você saber que existe algo, ou que algo está acontecendo, e você não pode participar disso em termos de saber o que é. Cristiane, há muito tempo, deu uma aula sobre o psiquismo infantil e citou uma psicoterapeuta argentina chamada Laura Gutman, que disse que o não dito é a raiz da loucura. E exemplificou isso dizendo que em lares onde os pais omitem verdades dos seus filhos, dissimulam, contam histórias que não se sustentam, criam margem para a criança fantasiar esses preenchimentos de lacuna, de modo a até se tornarem paranoicas. Porque aquilo que não é ensinado, não é dito, não é expressado, permite à criança criar do seu próprio jeito, a sua própria maneira. Então vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi uma vez atendendo uma pessoa. Atendi um homem muito inteligente, professor universitário, super bem sucedido, uma formação incrível, super pós-graduado. Mas ele tinha um vício em álcool que era uma coisa terrível. Levava-o ao esgoto da vida. Foi muitas vezes pego, foi muitas vezes apanhado pela esposa, literalmente na sarjeta. E ele queria livrar-se desse vício, submeteu-se a inúmeros tratamentos, mas sem sucesso, até que veio para eu atendê-lo. E eu fiz o meu trabalho de tentar entender a história daquele sujeito, de tentar entender a vida dele, as escolhas dele. Mas nada do que ele me contava, nada do que eu perguntava, nada do que vinha à tona, explicava por que aquele homem tinha aquele drama, vivia naquela condição, naquele buraco. Um dia eu atendi a esposa dele. E falei, olha, eu estou aqui atendendo seu marido, mas não estou encontrando uma causa para essa angústia, para esse sintoma. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele não esteja me contando? Ela falou, olha, eu não sei. Que eu saiba, não tem nada. Falei, a mãe dele é viva? Ela falou, é. Eu falei, então eu vou te pedir um favor, uma gentileza. Entre em contato com a mãe dele e diga para ela que o analista de vocês pediu para você perguntar para ela se aconteceu algo no nascimento dele, se há algo sobre o nascimento dele que ele não sabe, mas que ela sabe e que poderia de repente me ajudar a lidar com ele. Ela falou, mas será? A mãe dele nunca falou nada. Eu falei, pergunte. Passou uma semana, ela voltou chocada. Falou, Marcelo do céu. Eu disse o que foi. Conversei com a mãe dele. E aí? E aí que ele é adotado. E não sabe. Nunca disseram. Nunca falaram nada. Nunca o informaram.
Aí descortinou toda a questão que eu vinha tentando encontrar. Cresceu num lar onde havia algo sobre ele que ninguém dizia. Algo sobre ele que era silenciado. Algo sobre ele que era dissimulado. Havia uma angústia no coração dele que ele não sabia de onde vinha, ele não sabia o que era, não sabia como resolver. Então, quando ele encontrou a bebida, aquilo fez sentido para ele, porque preenchia uma lacuna que ele não conseguia preencher de outro modo. E como foi terrível trazer isso à tona, ressignificar isso na vida dele e ajudá-lo a sair daquela situação. Que processo difícil. Por isso que nós dizemos que é importante tratar sempre com a verdade. Freud falava do amor às verdades. A Bíblia diz que a verdade liberta. Ah, mas eu vou dizer tudo para o meu filho? Na linguagem dele, dentro da capacidade dele de entender, dentro da necessidade dele. Você não vai discutir economia com seu filho, de 4 anos. Mas você vai ser sempre um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira. Crianças que cresceram em lares onde havia traições, onde havia mentiras, dissimulações. A criança percebe. Quem são os meus pacientes na clínica psicanalítica hoje? São pessoas cujos traumas da infância ainda interferem no modo como elas administram suas existências agora. Ninguém sofre porque teve um vizinho encardido. Ninguém sofre porque um dia apanhou de um menino na escola. A gente sofre por causa do que aconteceu dentro da nossa casa. Essa é que é a grande verdade. Por isso a Bíblia reforça tanto a importância da família. O papel do pai, o papel da mãe. Porque é o que define o caráter de uma criança. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velha, não se desviará dele. A verdade sobre o quanto seu filho é amado, a verdade sobre Deus na vida dele, a verdade sobre vocês. Que bênção uma família que anda na verdade. João, quando escreveu uma de suas cartas, disse assim: eu me alegro enormemente por saber que vocês têm andado na verdade. Que a exclusão em relação à verdade é muito doída. Segundo tipo de exclusão, a exclusão em relação ao acesso. Diga acesso. Também é doído. Quando a gente fica de fora de algo que a gente queria estar dentro. Existem várias áreas de acesso na nossa vida. Financeira. Quem que não quer acessar um patamar financeiro melhor? Quem que não quer acessar determinados bens de consumo? Quem que não quer acessar determinados lugares de turismo, de descanso? Quem não tem vontade de passar umas férias em Paris, em Roma, em Dubai, em Garça, em Manduri? Quem que não tem vontade de ficar hospedado num bom hotel quando em viagem? Quem que não quer ter plano de saúde? Quem que não quer poder ficar internado num hospital bom quando lutando contra uma enfermidade? De preferência sozinho num quarto, não com mais 40 pessoas, cada uma com uma doença diferente, todas tossindo à noite. Quem que não quer ter acesso a determinados espaços de convívio? Por isso, determinadas religiões de segredo são tão interessantes para o ser humano.
Eu tenho que entrar. Eu quero fazer parte, quero ter acesso. Ninguém gosta de ficar de fora, não. Ficar de fora é uma vergonha, além de tudo. Parece que a gente não é bem sucedido o suficiente. Por isso que eu falo numa palestra que eu dou há muitos anos, baseado até num livro do pastor Ronaldo Lidório, a respeito de integridade e liderança, em que ele defende que nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. Usamos 3 tipos de máscara. A máscara de longe, que é para enganar quem não conhece a gente. A máscara de perto, que é para enganar quem conhece a gente. E a máscara de dentro, que é para enganar a gente mesmo. E aí ele fala de como a gente usa essa máscara de longe, para enganar quem não conhece a gente. Irmão, não tem crente que não tenha usado essa máscara em algum momento. Eu já usei. Era recém-casado com Cristiane. O nosso sofá já era um sofá mais velhinho. Estava com um tecido já bem judiadinho. Ela falou assim para mim: amor, queria tanto trocar o sofá. Só que eu ainda estava no seminário. Eu não sei se você sabe, seminarista é um dos degraus mais baixos na escala da pobreza. Você tem pobre, miserável, seminarista. O pastor Guto sabe bem o que é isso. Um dia eu estava lá andando em Londrina, no seminário. Um mendigo falou assim para mim: rapaz, você não tem um dinheiro? Eu falei: não tenho. Ele falou: o que você faz? Eu falei: sou seminarista. Ele falou: pega no chapéu. E eu peguei. Agradeci e tal. Cristiane, queria trocar o sofá. Aí começamos a saga de pesquisar preço de sofá. E pesquisa preço de sofá, e pesquisa preço de sofá. E o sofá que a gente acha que pode comprar não é o gosto, e o que é do gosto não pode. Um dia nós estávamos passeando num shopping, mãozinha dada. Ah, como vocês são românticos, não, porque se eu solto vai querer entrar numa loja. Eu falei para ela: ó, tem uma loja de imóveis ali, vamos ver sofá? Ela falou: amor, mas loja de shopping é cara. Eu falei: mas ver não paga nada. Ela falou: eu não quero. Eu falei: não, vamos, e insisti. Entramos, começamos a olhar, tudo muito lindo, loja linda. Veio uma atendente, deu as boas-vindas para nós, muito simpática, muito querida. O que vocês estão procurando? Eu falei: a gente está olhando sofá. Vocês estão com sorte, ela disse. Estamos com promoção do sofá. Eu falei: é mesmo? Que coisa boa. Coisa de Deus. Eu vi um lá que estava lindo, lindo. Era a cor que a gente gostou, era do jeito que a gente precisava. Eu sentei, o sofá me abraçou, coisa linda. Eu falei: eu gostei desse aqui. Ela falou: tá com sorte mesmo, hein? Esse está com desconto de 50%. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Estamos liquidando o nosso estoque, 50% de desconto nesse sofá. Eu falei: quanto está saindo? Ela falou: de R$18 mil por R$9 mil. Imediatamente eu pus a máscara de longe. Levantei do sofá, olhei e perguntei: só tem essa cor? Ela falou: só, porque como é o estoque, a promoção é o que está aqui na loja. E quanto sai à vista? Ela falou: não, esse é o preço à vista, não tem mais desconto. Eu posso fazer no máximo em 3 vezes. Eu com a máscara de longe aqui. Falei: então tá bom, eu vou dar mais uma volta. Qualquer coisa eu volto. Nunca mais voltei. O certo era eu ter dito: filha, eu sou pobre. Se eu pudesse pagar 9 mil no sofá, eu trocava o carro. Mas dá uma vergonha, não dá? Não, é igual quando você liga no call center de uma empresa, não é atendido, de repente você fala assim: pois a partir de agora você vai falar com o meu advogado. Você não tem advogado. Não pode pagar um. Vai resolver um problema de R$30. É a máscara de longe. Porque é muito doído não ter acesso. É muito doído ficar de fora, sobretudo daquilo que eu vejo na mão do outro.
Uma coisa é você não ter algo que você não vê, outra coisa é não ter algo que você vê na mão do outro. Imagina não ter algo que você vê na mão do outro. Imagina não ter algo que você vê na mão do seu cunhado. É um pesadelo. Não. Dói não ter acesso. Mas há um terceiro tipo de exclusão. É a exclusão em relação à potência. Diga potência. Porque uma coisa é você não saber, outra coisa é você não acessar, e outra coisa ainda é você não ser capaz. Porque você pode de repente saber algo, ter acesso a isso, e ainda assim não desfrutar disso em plenitude, porque há algo em você que não permite. Já conheceu gente que ficou rica, mas continua cheia de complexos de inferioridade? Já conheceu gente que acessou esperando ter uma felicidade em acessar e essa felicidade não vem? Falta potência, o ser capaz de desfrutar, o ser capaz de se sentir bem. Você sempre quis fazer parte de uma família, aí de repente você cria a sua família e não se sente bem nela. E sabota a sua casa, sabota os relacionamentos, põe tudo a perder. Há algo em você, dentro de você, que te atrapalha. Você sempre sonhou em ter uma empresa, monta a sua empresa tem tudo para dar muito certo, mas você sabota a sua empresa. Não se permite, não se autoriza, não se sente merecedor, põe tudo a perder. Às vezes eu tenho saber, tenho acesso, mas não tenho essa capacidade de fluir nessa experiência, porque há algo dentro de mim que não está bem. Pergunta que talvez você esteja se fazendo: Marcelo, por que é que você está falando sobre tudo isso? Porque é sobre isso o texto que nós lemos. Como assim? O texto que nós lemos é sobre como em Cristo os excluídos foram incluídos. O texto é sobre como em Cristo os que estavam de fora ficaram do lado de dentro. O texto é sobre como os excluídos que estavam distantes foram aproximados. O texto é sobre como os excluídos, por causa do sangue de Jesus, e iam morar no inferno, agora vão morar no céu. É sobre isso o texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz que em Cristo nós experimentamos a inclusão nesses 3 níveis. Primeiro, em Cristo nós somos incluídos na esfera da verdade. Diga de novo, verdade. Em Cristo eu e você conhecemos a verdade. Em Cristo eu e você descobrimos algo que estava outrora oculto da maioria das pessoas. Em Cristo a revelação de Deus veio a nós. Em Cristo a boa notícia de que Deus ama, de que Deus está disposto a perdoar, de que Deus tem um lugar preparado para aqueles que creem nele, nos veio e nos tomou por inteiro. Veja, verso 11. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão. Verso número 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quando Paulo diz, vocês eram gentios, e estavam alijados das verdades e das promessas da aliança, ele não está dizendo, vocês não tinham acesso, ele está dizendo, vocês nada sabiam sobre isso. Vocês nada sabiam sobre isso. Deus estava fazendo promessas, Deus estava ensinando um povo, Deus estava fazendo milagres, e vocês, gentios, nada sabiam sobre isso. Os efésios eram habitantes de uma cidade que fazia parte do Império Romano, mas que tinha cultura grega. Você sabe que um dos impérios que governaram boa parte do mundo antigo, do mundo conhecido na antiguidade, foi o Império Persa. Dos imperadores que se auto-intitulavam Dários,
Houve o Dario I, Dario II, Dario III e outros também com outros nomes. Na época de Dario III, surgiu na Macedônia um príncipe chamado Alexandre, que era filho de um rei macedônio, que morreu e transmitiu o trono da Macedônia para Alexandre. Alexandre era um jovem inteligentíssimo, culto, conhecia vários idiomas e ao mesmo tempo um guerreiro poderoso, coisa rara. Gente de intelecto e ação ao mesmo tempo. Gente de capacidade mental e de capacidade de luta ao mesmo tempo. E Alexandre então começou a inspirar os macedônios no sentido de se libertarem do Império Persa. E Alexandre começou a empreender algumas batalhas contra os persas. E incrivelmente começou a ganhar essas batalhas, mesmo em desvantagem numérica. Uma das batalhas que Alexandre venceu contra a Pérsia se deu num contexto em que Alexandre tinha 30 mil soldados e a Pérsia tinha 100 mil soldados. E Alexandre e seu exército venceram. E finalmente Alexandre dominou todo o mundo conhecido da época. E à medida em que Alexandre ia conquistando as cidades, os reinos, as províncias, as satrapias, que você inclusive lê na Bíblia, no livro de Daniel, o Alexandre ia impondo sobre os lugares conquistados a cultura grega, a mitologia grega, os deuses gregos, a sabedoria grega, a ciência grega, a filosofia grega, inclusive a língua grega. Por que você acha que o Novo Testamento que você tem aí na sua Bíblia foi escrito originalmente em grego, se ele é fruto da pena e da cultura e da fé de judeus? Porque era a língua que era falada em todos os lugares na época de Jesus. Era uma espécie de inglês da época, o grego era uma espécie de inglês da época. E muito mais forte ainda porque ele era praticamente obrigatório no mundo daquela época. Então ser grego naquele mundo era primeiro uma glória e segundo uma vaidade. Porque os gregos achavam que tudo o que era preciso saber eles já sabiam. Gente que se acha, nunca acha que precisa aprender. Gente que se acha, nunca acha que precisa saber mais. Sabe tudo. Você conhece gente que sabe tudo? As mulheres. Quando Paulo diz, vocês eram gentios, ele não está dizendo vocês eram de um povo inferior, porque os gregos se sentiam muito superiores, sobretudo aos judeus. O que ele está dizendo é, por vocês serem gentios, vocês simplesmente não estavam com os olhos abertos para uma verdade que foi revelada aos judeus. A questão não é quem vocês são, a questão não é quão importantes vocês se acham, a questão é, a verdade é uma só, e houve um tempo em que vocês nada sabiam sobre ela. E por isso havia uma angústia no coração de vocês. E por isso vocês não conseguiam ter esperança, ainda que tinham seus mitos, ainda que tivessem suas religiões, ainda que tivessem suas filosofias, vocês sabem que vocês não tinham esperança. Faltava algo, faltava algo, faltava algo. É tão interessante isso, quantas vezes no ministério pastoral eu recebi pessoas que me disseram assim, Marcelo, minha vida era boa, estava tudo bem, eu não estava passando necessidade, eu não estava doente, eu não estava com a família em crise, mas eu sentia que algo me faltava. E eu descobri que era Cristo. Por isso que Dostoiévski um dia escreveu, essa frase é atribuída a ele, eu nem sei se é dele de fato, porque eu nunca li isso nas obras dele.
mas atribuem a Dostoiévski uma frase que por si só é brilhante. Porque ela diz assim: o coração do homem tem um vazio do tamanho exato de Deus. Lindo, não é? O coração do homem tem um vazio do tamanho exato de Deus. Paulo está dizendo: um dia vocês não tinham esperança. Um dia vocês não tinham Deus no mundo. Um dia vocês olharam para si mesmos e não viram preenchimento que preenchesse o coração de vocês. Mas de repente, por causa de Cristo, essa verdade veio até vocês, essa mensagem veio até vocês, essa notícia veio até vocês. Evangelho significa a boa nova, a boa notícia, a verdade de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, aleluia por isso. Que verdade extraordinária. Por isso que, uma vez que eu fiquei muito sensibilizado lendo um livro, foi quando eu li a biografia de Hudson Taylor, que foi missionário na China. E ele conta de uma vez que ele pregando na China, ele que era inglês, isso já final do século XIX, ele pregando na China, ele falou assim: porque fulano de tal disse em 1500 e alguma coisa tal frase, porque Beltrano em 1600 e alguma coisa disse tal frase. E aí terminou o culto, um chinês, um senhor de idade, de uns 80 anos, foi até ele e falou assim: escuta, pelo que eu entendi, vocês conhecem o Evangelho há quase 400 anos. Hudson Taylor disse: sim, muito mais tempo. Aquele chinês perguntou: pastor Guto, e por que só agora vocês vieram falar isso para nós? Meu pai morreu sem saber isso. Meu avô morreu sem saber isso. E eu quase que morro sem saber isso. Por que só agora vocês vieram nos contar? E Hudson Taylor ficou sem palavras e aos prantos. Como a verdade muda a vida de alguém. Irmãos, olhem na minha direção, por gentileza, nessa noite. Nós somos privilegiados porque nós conhecemos a verdade. Nós temos acesso à verdade. Há um Deus no céu. Ele visitou a terra na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Andou entre nós, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde Ele está sentado à destra de Deus Pai e está preparando o nosso lugar. Um dia nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com Ele para todo sempre. Que verdade poderosa. O coração agora tem esperança. A angústia se foi. Acesso à verdade. Não somos mais excluídos da verdade, estamos incluídos na verdade. Segundo acesso, ou segunda inclusão, é a inclusão no que se refere aos acessos. E Paulo trabalha isso de forma muito linda nesse texto, porque ele diz assim, verso 13: agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados. Olha que coisa linda, vocês estavam longe, foram aproximados. Verso 14: Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a barreira, o muro. Se tem uma metáfora de falta de acesso na vida, é a ideia de muro, de barreira. Você quer entrar num lugar, mas tem uma barreira, tem um muro, tem uma cancela, tem uma guarita. Muros são símbolos de que não é todo lugar que é acessível para todo mundo. Estou dizendo que está errado, que está certo, só estou dizendo que são símbolos de que nem todo lugar é acessível a todo mundo. As nossas casas têm portas, tem muros. Alguém disse recentemente que o muro é uma prova que vizinho é coisa do mal.
Projeto vizinho é um negócio que não deu certo, por isso que muros existem. Muros significam não é todo lugar que você entra. Paulo está dizendo, Cristo destruiu os muros, destruiu as barreiras. Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, e o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Ele veio, verso 17, e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos, diga, acesso ao Pai por um só Espírito, aleluia. Deixa eu dizer algo para você que eu acho extraordinário na fé. Quando Israel adorava a Deus, um dos focos dessa experiência de adoração era o templo. E o templo tinha o pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar chamado Santo dos Santos. No pátio as pessoas podiam entrar, nem todas, mas a maioria. Havia também diferença entre homens e mulheres. No lugar santo só os sacerdotes podiam entrar. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e com uma corda amarrada na cintura, além de sinos pendurados nas vestes, porque se ele morresse por alguma questão espiritual e de pecado dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá para retirar o corpo tinha que ser puxado. Forte, não é? Quando Cristo morreu na cruz, glória a Deus por isso, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo foi rasgado do alto até embaixo. O que é em si um milagre já, porque se você vai rasgar uma cortina, você pega por baixo e rasga. Mas o rasgo começou em cima, porque era um movimento de Deus em relação aos homens. O véu se rasgou. E hoje, toda vez, se você e eu entendêssemos isso na sua profundidade, toda vez que nós oramos, nós somos recebidos no Santo dos Santos. Hoje, quando você se coloca na presença de Deus em oração, há um lugar espiritual que você ocupa. É o Santo dos Santos. É ali que você fala com o Pai, diante do trono, por causa de Cristo. Isaías, quando se viu na sala do trono, como o pastor Guto disse, entendeu que morreria porque era um pecador. Se o sacerdote, o sumo sacerdote não pode entrar em pecado porque morre, eu que sou pecador, estou aqui, vou morrer. E não tem corda para ninguém me puxar. Hoje eu e você, mesmo pecadores que somos bem-vindos no Santo dos Santos. Você pode não entrar no melhor hotel do mundo, você pode não entrar no melhor restaurante da cidade, você pode não entrar em alguns círculos muito restritos, mas na sala do trono de Deus, você entra e ali você é bem-vindo, bem-vinda, porque Deus recebe você na sua presença. E pode aplaudir ao Senhor, porque isso é bênção na nossa vida. Acesso. E finalmente o texto nos ensina que nós somos incluídos no que se refere à potência. Somos incluídos no que se refere à verdade, somos incluídos no que se refere ao acesso, aos acessos, e somos incluídos no que se refere à potência. Por quê? Porque aí Paulo diz assim, verso 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, são concidadãos. Isso aqui para Paulo é poderosíssimo, porque Paulo sabia o que significava ser cidadão romano. Cidadania em Roma era alguma coisa almejada, desejada profundamente.
Verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, na qual todo edifício, verso 21, é edificado, ajustado, cresce, e finalmente verso 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Preste atenção em mim, por gentileza, estou terminando. Corre o risco de eu saber ter acesso e não me sentir bem em algum lugar, porque o problema está em mim. Mas quando eu sei a verdade de Deus em Cristo, e tenho acesso à presença de Deus em Cristo, algo em mim também é resolvido, porque eu passo a ser morada do Espírito Santo. E o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O que Paulo está dizendo é, se você entender que o Espírito Santo mora em você, que você é morada do Deus vivo, você jamais sofrerá complexo de inferioridade. Você jamais se sentirá deslocado nessa vida. Você nunca mais terá medo do abandono e da rejeição, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo cuida de você, o Espírito Santo é o selo da promessa na sua vida, ele é o penhor do seu resgate no último dia. Você não só sabe a verdade, você não apenas tem acesso às bênçãos dessa verdade, você tem poder para viver nessa verdade para a glória de Deus. Vida no Espírito, andar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Muitos de nós estamos ainda sofrendo os nossos complexos, estamos ainda sofrendo os nossos traumas, estamos ainda padecendo de carências em relação aos outros, porque não estamos buscando sermos cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer isso como alguém que é profissional da área psicoterapêutica. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem muito mais condições de superar os seus traumas e vencer as suas carências. Porque ela para de depender do outro que está fora dela e começa a depender desse que está dentro dela, ensinando a cada dia que ela é amada, que ela é filha e que ela pertence ao Pai. Não há carência que resista à verdade do Espírito dentro de nós. O psicanalista Jacques Lacan diz que nós somos marcados por uma falta. Há no nosso âmago a inscrição de uma ausência. Mas o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Há um vazio no coração do homem do tamanho exato de Deus, e eu e você temos Deus morando dentro de nós pelo Espírito Santo. Aleluia! E eu quero convidar você nessa noite a viver no Espírito. Quem diz amém para isso? Viver no Espírito. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu vou orar com você. Viver no Espírito, andar no Espírito, a potência do Espírito na nossa vida. Já sabemos a verdade, já fomos incluídos em tudo que Cristo conquistou na cruz por nós. Agora só falta, quem sabe, vivermos na potência do Espírito Santo, sendo quem Deus quer que nós sejamos, dependendo totalmente dEle. Talvez você tenha vindo aqui hoje se sentindo um tanto excluído. Ou porque emocionalmente você está fragilizado. Ou porque seus relacionamentos ao longo dos anos foram desmoronando. Talvez haja solidão na sua vida, um sentimento de desamparo, de rejeição, de abandono. Talvez você se sinta excluído porque não tem acesso. O dinheiro está curto, as oportunidades são raras. Você luta e parece que fica cada vez mais longe, não mais perto de alcançar os seus ideais. Talvez seu coração esteja em frangalhos nessa noite. Talvez não. Talvez você esteja bem,
Está tudo bem, mas aqui dentro você sente que algo está faltando. Talvez você seja crente, salvo, conhece a verdade e tem acesso à verdade, mas está faltando potência na sua vida, poder espiritual, viver como morada do Espírito Santo, deixar Deus te usar onde você pode ser usado, de forma que você nem imagina ainda. Seja qual for o seu caso, se você hoje quer dizer: Espírito Santo, toma minha vida, Espírito Santo, age em mim, Espírito Santo, guia-me nos teus caminhos, Espírito Santo, cura as minhas emoções, Espírito Santo, me dá contentamento, Espírito Santo, faz em mim um milagre. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Ah, Senhor, meu Deus, meu Deus. Pai, estamos em pé, eu e os meus irmãos, eles comigo e eu com eles. Primeiro porque somos gratos, conhecemos a verdade, o engano não nos domina mais. Como Paulo disse, há pessoas que ainda vivem na ignorância porque o espírito desse mundo ainda as engana, mas não nós. Um dia a verdade nos alcançou, um dia a verdade nos inundou, um dia a verdade quebrou os grilhões que nos prendiam. Obrigado, Senhor, porque conhecer a verdade é experimentar essa paz, é ter esperança. Não estamos aqui por acaso, não somos errantes nesse mundo. O nosso futuro não é uma incógnita. Nosso futuro está garantido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Mas também estamos em pé porque temos acesso a Ti. Podemos orar no Santo dos Santos. Nesse momento em que oramos, ah meu Deus, nesse momento em que oramos, estamos diante do trono da graça. Estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Podemos ser visitados, curados, restaurados agora mesmo. Obrigado por esse acesso também, Pai. Estamos em pé para dizer: ensina-nos a desfrutar desses acessos com alegria. Talvez esteja faltando alegria no coração dos meus irmãos e irmãs por causa dos acessos que o mundo veda. Ah, meu Deus, se eu e os meus irmãos soubéssemos o quanto somos ricos, o quanto somos privilegiados, temos tudo. Temos tudo. Mas também estamos em pé, Pai, porque talvez esteja faltando potência de vida em nós, porque não temos permitido que o Teu Espírito Santo faça completamente essa obra que Ele já começou. E eu sei que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Mas meu Deus, eu sei que eu posso experimentar hoje um pouco mais, hoje um pouco mais, hoje um pouco mais. Faz-me cheio do Espírito Santo. Enche os meus irmãos do Teu Espírito. Não há carência onde o Espírito Santo preenche as emoções. Não há complexo de inferioridade onde o Espírito Santo ministra o amor de Deus em nós. Não existe medo do abandono, da rejeição, onde sabemos que somos selados com o Espírito da promessa. Ajuda-nos, Pai, a vivermos no Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.